Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, há algum tempo eu presenciei em um programa de TV, ou foi no YouTube, não me recordo bem, o Josef Ratzinger, o Papa Bento XVI, fazendo uma manifestação pública, uma espécie de palestra, não sei como é que eles chamam aqueles eventos onde o Papa se pronuncia. E algumas pessoas se levantaram das cadeiras. Ele mencionava que para se destruir o Ocidente, era necessário se destruir três pilares essenciais: a filosofia grega, o direito romano e a fé cristã católica, e que o Ocidente estava em franca bancarrota em razão da demolição desses pilares. A gente observa isso claramente, olhando até mesmo aqui em torno de nós, né? A gente não precisa olhar para todo o Ocidente. Por exemplo, direito romano, embora o positivismo seja um problema, mas hoje nós não temos mais nem um positivismo aqui no recorrer. Nós temos o lawfare e o ativismo judicial. Então a gente se afastou dessa filosofia do direito que vem do direito romano. A fé cristã católica, a igreja, foi justamente o luteranismo, eu penso, e eu não sou católico, mas é o que eu observo. É importante deixar isso claro para não ofender a fé de ninguém. Foi justamente o protestantismo, o luteranismo que proporcionou o afloramento desse neopentecostalismo que temos hoje, onde em qualquer esquina você encontra uma igreja, você abre a sua igreja para chamar de sua e ali você permite, né, a prática, o exercício da prática da fé cristã com todas as liberalidades que as pessoas querem, ou seja, um cristianismo para chamar de seu, totalmente contrário, né, a dogmática. Quanto à filosofia grega, basta você acessar o Instagram, por exemplo. Você observa pessoas ali com 30 Carlinhos Maia, 30 milhões de seguidores. Deolane, doutora Deolane, mais de 20 milhões de seguidores. E o que é que essas pessoas têm a oferecer, né? Você vai à música, então você tem a turma do sertanejo, você tem a turma do forró. É uma coisa realmente pavorosa. Ou seja, no campo do entretenimento, no campo cultural, nós estamos totalmente arruinados. Então, quanto mais o que se dizer, né, do campo filosófico. Mesmo sem ser católico, eu fui um grande admirador do Josef Ratzinger, do Bento XVI, e entendi perfeitamente quando houve aquela manobra de sitiamento. O Bento XVI ele foi sitiado por agentes dentro da própria igreja, creio, para que se retirasse, alegando problemas de cansaço, de fadiga, e em seu lugar surgisse alguém mais propenso a aceitar a destruição desses pilares mencionados por Josef Ratzinger. E tivemos o Mário Bergoglio, que adotou o nome de Francisco e teve um pontificado por um tempo até razoável, pontificado afim, com certas flexibilidades e avesso à dogmática. Então, se eu fosse católico, eu não estaria muito triste com a partida do Papa Francisco. Eu não o via como um bom pontífice para a igreja, embora sim, talvez pela partida do Bergoglio, enquanto não Papa Francisco, né? Apenas enquanto cidadão Bergoglio, porque a partida de uma pessoa, em regra, é algo que não devemos comemorar. E também estarei ao mesmo tempo apreensivo, porque a gente não sabe o que sairá do seio da Igreja Católica quando os cardeais escolherem o próximo Papa, porque eu acredito que deve ser alguém que dará continuidade à visão de mundo que era endossada pelo Bergoglio. Eu cresci com a presença muito constante na minha infância e adolescência do Papa João Paulo II, Karol Wojtyła. Eu também passei a admirá-lo muito. Passei a admirá-lo apenas após a sua, quase já no final do seu pontificado e mais após a sua morte, porque eu realmente era muito jovem. Quando eu nasci ele já era Papa e eu não tinha interesse nenhum em religião, em filosofia. Mas, por exemplo, eu me recordo que quando ele percebeu a invasão da teologia da libertação na Igreja Católica, ele foi muito sábio. Ele não atuou a impelindo diretamente, porque ele percebeu que essa reação imediata seria talvez muito perigosa ao seu pontificado. Ele poderia acabar como o Ratzinger acabou, acuado, sitiado e mandado para se retirar, mas depois ele conseguiu concentrar poder suficiente, principalmente junto aos fiéis da Igreja,
O Karol Wojtyła foi uma figura muito forte dentro da igreja, né? Todo mundo se lembra muito com carinho do Papa João Paulo II, e depois ele passou a enfrentar a teologia da libertação. A gente vê, por exemplo, na Nicarágua, aquele evento na Nicarágua, onde ao desembarcar está lá o Ernesto Cardenali. O Ernesto Cardenali faz aquela cena, né, de se abaixar de frente ao Papa João Paulo II, e ele o admoesta, ele passa um sermão por essa politização marxista de cada verso do Testamento, do Novo Testamento, né, do Evangelho, por assim dizer. Ratzinger tentou dar continuidade a esse trabalho de defesa da igreja e de valores tradicionais, né, essas colunas que sustentam o Ocidente. Foi demovido do posto por esse motivo, creio, e em seu lugar tivemos o Bergoglio. E com certeza quem virá aí será para dar continuidade ao pensamento mais frouxo, flexível e antidogmático que era mantido pelo Bergoglio. Muita gente, né, pode se espantar, não, mas é que os tempos mudam. Não, os tempos realmente mudam, mas a dogmática não, dogmática não se flexibiliza, são dogmas. Então, se você está disposto a ser cristão, então exerça, né, a sua fé sobre certos dogmas. Mas é isso que a gente vê que não vem acontecendo. As pessoas querem se dizer cristãs, indo a igrejas que parecem boates, né, um show horrível, horripilante de vaidades. Pastores mirins, pastores mulheres, pastores coaches, que pulam propositadamente certos valores e dogmas da igreja, das escrituras, melhor, não vou nem olhar dogmas da igreja, não, valores das escrituras, e utilizam apenas versículos, né, retirados de contexto para justificar uma coisa que eu considero, com essas igrejas até meio que aleister-crowleyanas, uma coisa meio que de magista mesmo, porque basicamente faze tudo que te é permitido, porque tudo é da lei, me parece assim. Se fala sempre que Jesus perdoou os pecadores, né? Ele perdoou, mas ele dizia, vá e não peque mais. Então eu percebo que nessas novas igrejas se evita muito isso. Se ama muito o pecador, se é leniente com o pecado, há uma parcimônia muito grande com os pecados dos fiéis. O importante é que aquela igrejinha ela prospere como empresa, crie filiais, o cidadão pode ter os piores vícios de caráter do mundo, mas ali ele vai encontrar guarita em pessoas afagando o seu ego. É uma coisa meio que de psicoterapia, quando a pessoa é totalmente mau caráter, mas encontra um terapeuta que diz, não, você é vítima, você não é culpado pelos seus erros, você não deve carregar esse peso sozinho, tudo é culpa dos outros, né? E tira a culpa todinha do cidadão. Então, essas igrejas estão dando o suporte espiritual para essas pessoas. O cara tem seus vícios de caráter, mas ele quer dormir tranquilo de que possui o amor de Jesus Cristo e que irá para o paraíso prometido. Então ele procura uma dessas agremiações religiosas e isso foi obtido com a destruição de um pilar muito essencial que foi ao Ocidente, que é a fé cristã católica. E repito, o pilar da herança da filosofia grega também já foi para o Beleléu. Nós só temos idiotas neste planeta que cultuam imundícies, vulgaridades e estupidez. E isso, inclusive, é monetizado, né? A palavra da outra momento é monetização. E o que se monetiza hoje é a estupidez. E a herança do direito romano, embora muita gente tenha aversão ao positivismo, né? Realmente, o positivismo que nós temos para hoje é realmente algo deletério. Mas a herança que nós tivemos do direito romano também não foi seguida, foi abandonada. Nós temos hoje o ativismo judicial e o lawfare. Então, basicamente, tudo que o Ratzinger falava já foi demolido. Esses três pilares, então, não é à toa. No seio da igreja, precisarão de um papa mais turbinado com o progressivismo do que foi o Bergoglio. É assim que eu penso. Enfim, queria trazer apenas minhas considerações sobre o falecimento do Papa Francisco, o Mário Bergoglio, e minhas experiências, né, com papados e pontificados. Cresci sob o pontificado de João Paulo II, Karol Wojtyła. O admirei bastante, principalmente após morto. E também admirava muito o Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, que foi demovido do cargo, né? Tivemos dois papas, na verdade, né? Um papa honorífico, por assim dizer, e o papa atuante, o papa realmente chefe de Estado.
que era o Bergoglio. E o que está para vir aí, para quem é católico, eu só digo que eu não espero que seja algo muito bom, muito saudável para a igreja, não. Enfim, ficando por aqui. Grande abraço, tudo de bom, até a próxima.